Olá para quem nos ouve, eu tô super animada para começar a nossa imersão de hoje. E olha, a nossa pilha de fontes está simplesmente incrível. Eu tô bem preparado também. Olá para nossa audiência. O material de hoje é denso, mas muito revelador. Sim, muito. Nós temos aqui notas super detalhadas sobre gestão de produtividade. Temos também os conceitos clássicos, muito brilhantes, por sinal, do falecido sociólogo Richard Heckman. Uhum. E, para amarrar tudo isso, um estudo de caso muito, mas muito específico. É sobre a equipe de um líder que a gente vai chamar aqui de James. Exato. Um caso que, ilustra perfeitamente o nosso tema central. Isso, e o nosso tema central é uma pergunta que parece simples, mas não é. O que realmente significa ser produtivo? Essa é a grande questão. Porque, assim, geralmente a sociedade foca apenas naquela capacidade de entregar o resultado final, sabe? A meta foi batida, a planilha tá verde. Uhum, o famoso foco no resultado a qualquer custo. Exatamente. Então, a missão da nossa análise aprofundada hoje é desconstruir esse mito. A gente quer mostrar para quem nos ouve que focar apenas nos resultados não é só um erro bobo. É, na verdade, a receita perfeita para o desastre total. Com certeza. E, bom, para entender essa teoria toda, a gente primeiro precisa olhar para o chão de fábrica, digamos assim. Sim, A gente precisa olhar para um exemplo prático de como as coisas podem dar terrivelmente errado quando essa visão binária entra em cena. ok, vamos desvendar isso. As fontes trazem o caso da equipe desse tal de James e, olha, a equipe falhou espetacularmente. Nossa, foi uma falha em cascata, né? O servidor caiu, algo assim. E a equipe de TI do Jails tinha que resolver. Que é a rotina deles, teoricamente. Deveria ser. Só que eles não conseguiram evitar que essa simples falha de TI se transformasse numa crise total, de proporções gigantescas. E é aí que a análise de bastidores entra. Porque, à primeira vista, quem lê o relatório do incidente pensa: foi uma falha técnica. Uhum. Falta de treinamento, problema no código, algo assim. Mas não. Não, longe disso. Quando a gente mergulha nos bastidores, o que as fontes revelam é um ambiente de trabalho completamente tóxico. Fragmentado, sabe? Sim, as rachaduras estavam por toda a parte. O texto documenta isso com, muita precisão. É assustador. Muito. A gente tem evidências claras no material. Por exemplo, existem acusações fortes de favoritismo por parte do próprio James. O que já destrói a confiança logo de cara. Totalmente. E aí, aquelas tarefas rotineiras, o trabalho braçal que ninguém gosta, eram distribuídas de uma forma muito desigual. Só alguns carregavam o piano, né? Exato. E tem mais, as diferenças salariais entre grupos da mesma equipe não tinham justificativa. Isso gerava um ressentimento gigantesco. O clima já estava envenenado. Muito. E aí, alguns grupos lá dentro viviam implorando por mais oportunidades de fazer um trabalho criativo, de sair da mesmice, mas eram solenemente ignorados pelo James. A liderança era surda para as necessidades da equipe. E ainda tinha a questão geográfica, certo? Nossa, sim. A distância física. Alguns membros da equipe trabalhavam remotamente e se sentiam totalmente isolados da sede, esquecidos pela empresa mesmo. Então o cenário era uma bomba relógio. Mas espera aí, deixa eu fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque Manda. eu tô pensando com a cabeça do mundo dos negócios, tá? O líder, na hora que o servidor do cliente cai e o prejuízo bate na casa dos milhões, ele não deveria focar apenas em apagar o incêndio tecnológico. É o que a maioria pensa. Pois é. Sinceramente, por que os sentimentos de injustiça ou a mágoa com o chefe importam na hora de resolver um problema de TI? O profissional não tem que, engolir o choro e digitar o código, Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. né? Porque é justamente nessa armadilha que a maioria dos líderes cai. A questão é que resolver um problema complexo de TI não é um ato isolado. Como assim? Exige comunicação hiperrápida, troca de ideias e, acima de tudo, confiança. Quando a equipe está ressentida com salário ou favoritismo, o cérebro humano entra no modo defensivo. As pessoas param de colaborar. Exatamente. As pessoas criam silos invisíveis. Ninguém quer se arriscar sugerindo uma solução que pode dar errado na frente de um chefe que já tem os seus favoritos. Nossa, faz todo sentido. Então, o fluxo de informação congela.
O problema interpessoal destrói a eficácia básica da equipe, corta os cabos de comunicação entre eles. E a falha técnica, que era simples, se torna impossível de resolver. Isso. E é aqui que entra a teoria sociológica para explicar esse colapso de um jeito bem claro. Perfeito. Vamos falar do Richard Heckman. O material traz os famosos 3 critérios dele para criar e manter equipes produtivas, não é? Isso mesmo, são 3 pilares. E o primeiro critério é justamente o que falhou de forma mais visível lá na equipe do James. A entrega, certo? Isso, a entrega. Ou seja, entregar os resultados esperados, atender às expectativas da organização, o cliente precisa do servidor rodando. Sim, claro. E para ajudar quem está ouvindo a gente a visualizar isso, eu lembrei de uma analogia. Opa, adoro analogias, pode falar. Imagina que uma equipe é o motor de um carro de corrida. Uhum. Avaliar a equipe olhando apenas para a entrega, apenas para os resultados finais, é a mesma coisa que dirigir esse carro numa rodovia escura olhando só para o velocímetro. Nossa, perigoso. Sim, o velocímetro marca, sei lá, 150 por hora. Parece um sucesso absoluto. A meta está sendo batida. Exato. Só que, enquanto isso, no painel do carro tem uma luzinha vermelha do óleo piscando sem parar. Ignorar o óleo no motor. É o fim. O óleo é o que impede as peças de metal de raspar umas nas outras. Se você ignora a luz do óleo só porque a velocidade está boa, o atrito vai aumentar. O motor vai superaquecer. Vai superaquecer e vai fundir. E o carro vai parar no meio da estrada de forma violenta. Que foi a crise tecnológica do cliente. Exatamente. O problema no servidor do cliente foi o motor fundindo no meio de uma ultrapassagem. O que é fascinante aqui é que os resultados, o velocímetro nessa sua analogia, eles são apenas um reflexo visível. Um sintoma, né? Exato, um sintoma. Para consertar o velocímetro, ou seja, para garantir os resultados a longo prazo, o Heckman diz que a gente precisa olhar para as outras 2 engrenagens desse motor. Aquelas que a equipe do James ignorou completamente. Sim, por completo. Então, a segunda engrenagem, o segundo critério do Heckman, é facilitar o crescimento individual e o bem-estar no trabalho. O fator humano puro. Fator humano puro. As pessoas precisam sentir que estão expandindo os seus conhecimentos, que elas são mais habilidosas hoje do que eram ontem. E isso conecta muito com aquela parte da fonte sobre o grupo do James que implorava por trabalho criativo. Eles queriam crescer. Eles queriam desafios novos, queriam aprender, e em vez disso eram soterrados por aquele trabalho rotineiro e burocrático. E o Heckman explica que a consciência desse próprio crescimento é o que motiva a pessoa a se investir na rotina e aguentar o tranco no ambiente de trabalho. É o que a gente chama de salário emocional, né? Perfeito, salário emocional. Se esse espaço para crescer é negado, a motivação morre. E tem um detalhe nas fontes que eu achei crucial sobre isso. A responsabilidade não é do funcionário de caçar esse crescimento sozinho no escuro. Não, de forma alguma. Os líderes precisam criar ativamente essas oportunidades. Sim, é papel da liderança. Desenvolvendo competências lá dentro ou então buscando aprendizado fora da unidade. O líder tem que ser o arquiteto desse crescimento. E é aí que entra um insight muito importante das notas sociológicas. A produtividade real, ela nunca vem do medo de perder o emprego. Ela vem da motivação por aprender e contribuir. Quando a liderança negligencia isso, quando deixa as pessoas estagnadas, os ressentimentos encontram espaço fértil para crescer. Que é exatamente a raiz daquelas brigas por diferença salarial e por favoritismo que a gente viu na equipe do James. Exato. O vazio deixado pela falta de crescimento é preenchido pela fofoca e pela frustração. Nossa, total. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa! Porque a gente chega no terceiro e último critério do Heckman. A coesão. A coesão da equipe. O sentimento de que nós somos um. Sim, a capacidade de operar de forma unida. Só que não é só fazer atividade genérica de tipo team build no final de semana e achar que tá tudo certo. Não mesmo. Não é jogar ping-pong na sexta-feira. Não adianta nada se a dinâmica do dia a dia é um campo minado. Exatamente. O Heckman fala de conexão social verdadeira, focar em objetivos compartilhados. E a ruptura na equipe do James ilustra muito bem a falta disso. O material conta uns detalhes de bastidores muito tensos. Tem uma história específica lá. Sim, teve um grupo que foi insultado por um colega de outra localidade. Um insulto no meio do expediente. E o estrago disso é enorme. Absurdo. Por causa desse insulto, as pessoas perderam completamente o conforto de pedir ajuda. Imagina, você está com um problema no servidor,
O cliente perdendo milhões. E você não pede ajuda técnica para o seu colega porque tem medo dele fazer um comentário sarcástico e te humilhar de novo. O que aconteceu aí foi a destruição total da segurança psicológica. Nossa, sim. Sem segurança, ninguém se move. E além desse insulto, o material ainda aprofunda numa questão mais complexa. A parte dos conflitos internacionais e culturais. Isso, o fator global. As equipes de diferentes países estavam super desconfortáveis trabalhando juntas. Porque cada cultura tem um ritmo próprio para construir confiança nos negócios, né? Exato. O texto diz que algumas culturas precisavam de um tempo extra. Precisavam conversar, criar relação, antes de mergulhar no código. E como a empresa via isso? É aí que tá a crueldade. Eles viviam com o medo constante de que essa necessidade de tempo extra fosse vista pela empresa como lentidão ou fracasso. Uhum. E pune quem tenta construir exatamente a coesão que faria o resultado ser sustentável. Pune quem tenta colocar óleo no motor. Isso, ótima volta na analogia. E a síntese disso tudo é trágica. Sem segurança psicológica, por causa do insulto, Sim, e com o medo de ser julgado pelas diferenças culturais. a coesão deixou de existir. Foi aniquilada. E sem coesão de equipe e sem satisfação individual, a entrega de resultados, que era o primeiro critério, Tornou-se fisicamente e psicologicamente impossível. a crise virou um incêndio que ninguém conseguia apagar. Então, o que tudo isso significa, afinal? É o resumo da ópera. Se a gente pegar essa tese central, a produtividade real, ela é tipo um banquinho de 3 pernas. Uhum. A primeira perna são os resultados. A segunda é o crescimento individual. E a terceira é a coesão da equipe. Exato. Você tira uma perna, o banquinho cai. Aí com tudo em cima, mas quando os 3 critérios são atendidos pela gestão. Aí você tem uma vitória tripla. Uma vitória tripla. Ganha o indivíduo, que se desenvolve, ganha a equipe, que vira um grupo forte, e ganha a organização, que vê o resultado sustentável. Apenas focar na planilha verde final, no velocímetro. Não é suficiente. Definitivamente não é suficiente para manter o alto desempenho a longo prazo. E se conectarmos isso ao cenário geral? Diga. A gente vai lembrar que vivemos hoje num mundo corporativo obcecado por produtividade bruta. Metas hiperagressivas, né? Exato, tudo é para ontem. Só que a verdadeira eficiência a longo prazo exige tempo. Tempo para o fator humano. Sim, exige tempo para as relações humanas florescerem. Exige dar espaço para o desenvolvimento intelectual de cada integrante. A pressa é inimiga da eficácia real. Olha, é uma mudança de paradigma profunda. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para nossa audiência. Adoro essa parte. Porque no final do texto-fonte, eles propõem um exercício sobre aplicar os critérios de Hackman ao contexto das equipes remotas. Que é a realidade de muita gente hoje. A realidade de quase todo mundo. Então, pense nas dinâmicas de trabalho remoto hoje em dia. Uhum. Como se constrói essa coesão vital e como se mede o crescimento individual através de uma tela. É um baita desafio. Porque a distância física, que é a regra do jogo hoje, foi o mesmo isolamento que ajudou a derrubar a equipe do James lá atrás. E com a comunicação reduzida a texto e videochamadas, as rachaduras ficam invisíveis. Exato. Será que os nossos métodos de avaliação de pessoas estão presos no passado do escritório físico? Fica a reflexão. É uma provocação e tanto. É um prato cheio para pensar. Bom, quero agradecer imensamente a companhia de todos vocês que acompanharam essa investigação do material de hoje com a gente. Foi excelente. Um abraço para todo mundo. Um abração e até a nossa próxima análise aprofundada.